Tipo assim, tem uma garrafa que é uma garrafa. Por que ela é uma garrafa? Porque alguém definiu que ela é uma garrafa. Não dá pra dizer que ela é uma geladeira. Não Apesar de que ela conserva líquidos, a geladeira também conserva, mas são diferentes. Exatamente, tudo tem uma definição e mais ainda Deus. Eu acho que a gente não consegue, abre aspas, explicar Deus, porque é realmente o que a Jennifer falou. A gente tem uma mente limitada porque a gente tem um início de conversão, onde existe muita euforia, onde a gente, tipo assim, sai todo sequelado. Por exemplo, eu me converti com 19 anos, então tem 19 anos de bagagem. Imagina uma pessoa que tem 29, 49, se converteu com muitos anos de bagagem, um histórico, Sim. com X, Y, coisas, com várias coisas, né? Imagina o que é ter que recomeçar não, iniciar uma nova jornada, onde os teus conceitos anteriores precisam ser tocados por Deus, precisam ser tocados pela Bíblia, entende? É muito difícil, né? A gente não consegue entender. E às vezes um até caminho... às vezes até nascendo na igreja, isso não significa nada, porque temos a raiz do pecado implantada em nós. Então, por mais que a gente tente ser melhor, nascer na igreja, isso não significa nada. Nós temos o pecado em nós. A gente é pecador, a gente é falho, independentemente do tempo de conversão da bagagem ou não carregada, porque querendo ou não, a gente sempre vai ter uma bagagem, tanto positiva quanto negativa, mas nunca vai ser perfeita. Quando Paulo fala lá em Coríntios, não sei se, eu acho que é o segundo, 3:18, fala que nós somos transformados de glória em glória. Meu Deus, entendeu? gente. A nossa vida é uma progressão. Ninguém gente, começa... vocês viram aqui que ela falou o versículo no capítulo, falou a pessoa que falou. Rapaz. Tipo assim, né? Não tem como a gente... Uau, estou aqui. Eu sou uma planta. Sei lá, eu sou uma planta pequena. Então, eu quero uma injeção que me torne uma planta grande em 1 minuto. Não tem como, tipo assim, a gente se desenvolver em um período tão curto. Se conhecer, né? Se conhecer e tudo mais, assim. Não tem, gente. A gente tem uma vida em progresso, assim. Querendo ou não, isso revela o quanto a gente depende do Senhor. Sim. O quanto a nossa caminhada precisa ser uma caminhada de humilhação, sim, né? Porque é uma transformação de glória em glória. Sim. E que, querendo ou não, nós somos convidados a sermos transformados de maneira crescente, não decrescente, sim, não retornando ao caminho que a gente já experimentou, que foi, tipo assim, os diversos pecados, né? Não que a gente não tenha deixado de ser pecador, né? Mas eu digo assim, não retornar às antigas práticas nesse sentido, né? Então é uma vida de transformação. Sim. Quando você falou aí sobre a gente se conhecer, eu lembrei a palavra que foi uma citação que o pastor pregou ontem no culto. Hoje é segunda-feira, gente. Ontem a gente foi pro culto. E o pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção, e a Vanessa falou, e veio isso na minha memória, que ele falou assim... Sabe aquela passagem que fala que Jesus estava lá com Pedro, aí Jesus perguntou, quem que eles dizem que eu sou? Aí eles falavam, uns dizem que você é João, outros dizem que você é não sei quem. Aí Jesus pergunta, mas quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se virou lá e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pegou e falou assim, e você é Pedro, e é uma rocha, e sobre essa rocha eu plantaria a minha igreja. E o pastor falou uma coisa bem assim, que eu achei bem interessante, que quando a Vanessa falou, eu lembrei, que ele falou assim, que quando a gente se entrega para Jesus e busca conhecê-lo, quando a gente o conhece, quando a gente conhece Deus, ele, além dele se revelar pra gente, ele também revela quem nós somos. Então a gente consegue, de fato, ver essa identidade. Tipo, eu sou uma planta, eu vou entender por que eu sou uma planta. Eu vou entender por que eu sou uma garrafa. Tipo assim, exatamente. Nesses sentidos que a Vanessa tava falando. E quando ela falou sobre isso, eu rememorei essa memória. E é tipo assim, a gente nunca vai deixar de ser pecador, mas ao mesmo tempo a gente é convidado a amar o Senhor, né? A viver o primeiro mandamento, amar a Deus com toda nossa força, nossa alma, nosso entendimento. E se isso não significar
entregar totalmente nossa vida, então a gente tá muito enganado, assim, né? Porque realmente é entregar toda a nossa vida, né? Como é profundo, né, amiga, esse mandamento, porque, cara, amar o Senhor com toda a nossa força muita, e tantas coisas muita que... prioridade. Tipo assim, tantas coisas que tentam tirar isso da gente, por exemplo, um trabalho, Sim. um casamento, um filho, ou sei lá, qualquer coisa, um telefone, que tem gente que ama o telefone mais que tudo. É verdade, até um pé de planta. Até um pé de planta. É. Cara, é muito... Gente, esse mandamento é muito forte, parece que... A gente sempre vai ter que retornar a ele, assim, porque eu acho que é aí que Deus me desconstrói, sabe? A Vanessa soberba, a Vanessa que gosta de ler e tudo mais, aí que Deus me desconstrói, porque se eu não tô vivendo o primeiro mandamento, não dá pra viver nenhum, né? Eu não tô honrando o conhecimento de Deus. Sim. Sabe? E se a gente não vive o primeiro mandamento, não tem como viver o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Porque se eu não amo o Senhor, eu não vou ligar se eu tô amando ou não o próximo. Eu não quero saber do próximo, eu quero saber de mim. Não tô nem aí pro próximo se eu não amo o Senhor. A gente olha só pro nosso Porque a gente é muito egoísta. Meu Deus, amiga, isso tá sendo uma revelação pra mim aqui. Mas é uma loucura mesmo. Nossa, é muito profundo. Quando a gente olha pro Senhor, a gente se define porque a gente tem um parentesco com Ele, né? Se a gente se parece com os nossos pais e mães biológicos, imagina o Deus que criou, né? Que tinha só um filho, né? Sim. Mas aí ele adotou um monte, sim, né? E ele ainda nos fez imagem e semelhança dele. Então, tipo, se ele nos criou, então ele nos definiu. Sim. Entende? Ele já nos definiu no princípio, né? É muito misterioso falar de Deus, porque a gente não percebe o quanto a gente é amado, né? Às vezes eu fico perdida, assim, não consigo sentir muito o amor de Deus, assim, por mim, porque eu tenho essa tendência, assim, de me punir, assim, às vezes, sabe? De achar que tudo é culpa minha e tudo mais, né? Assim, vamos dizer que eu seja melancólica, porque eu sou, né? Então é tipo uma tendência, né, que o melancólico tem, né? De ter dificuldade de olhar os feitos do Senhor, sabe? Eu tenho um pouco essa dificuldade, né? Aí quando eu percebo, as pessoas já estão testemunhando de mim e eu tô que nem uma orelha seca, assim, não percebendo, entendeu? Orelha seca. Entende? Que tema é? Entendeu? Não percebo. Aí depois eu pareço tipo uma orelha seca, assim, olhando, é mesmo, né? É mesmo. Orelha seca. Eu me perco na minha autopiedade, né? Enfim, né? Me perco nessa compaixão em mim mesma, né? Que é um pecado, é um orgulho, né? Enfim, gente, aí aqui pra perto do final, tem uma coisa muito legal que eu marquei também. Em outras palavras, que é a parte do Carson, né? Do D.A. Carson. Em outras palavras, para chegarmos ao coração de quem é Deus e nos curvarmos diante dele em alguma pequena medida de entendimento autêntico, ou seja, único, é importante pensar no que a Bíblia diz repetidas vezes e integrar o todo como o mesmo equilíbrio e a mesma proporção que a própria Escritura oferece. Isso nos chama à adoração. Se colocarmos qualquer outra coisa no lugar de Deus, essa será a definição de idolatria. Eu acho que a adoração é esse lugar onde a Vanessa, a Jennifer, você que está me ouvindo, é o lugar assim da gente mesmo se humilhar. É o lugar mesmo onde a gente quebra os nossos preconceitos, nossas concepções sobre nós mesmos, né? Eu acho que a adoração, ela forja esse nosso caráter. Eu não digo que a adoração seja, estou ali no culto, estou louvando ao Senhor. Eu tô falando de adoração, é de colocar Deus no seu devido lugar, entendeu? No centro do nosso ser, né? Quando perceber que tá tipo ali, meu Deus, eu não devo amar mais esse sapato
do que Deus. Meu Deus. Amiga, a gente é muito fútil, meu Deus. Né? Eu não devo amar mais esse vestido do que Deus. Eu não devo amar mais, sei lá, algum item. O meu cachorro que vai completar 1 ano essa sexta-feira. Ou a comida, né, amiga? Ou a comida, né? Ou a intelectualidade, ou o meu título, do que Deus, né? Ou o meu time também, né? Tem uns aí. Tem uns aí que é louco pelos times, né? Nossa, esse assunto, assim, é muito profundo. Deus é tão grande que eu acho que a gente nem consegue falar dele, assim, na sua grandiosidade, assim, contemplando, acho que nem 1% daquilo que Deus é. Mas, pra gente encerrar, né, eu queria ler aqui a oração de finalização dessa segunda pergunta. Tu quer ler, amiga? Se quiser ler, pode ler. Tá bom. Então leia. Só porque eu estou empolgada. Pois leia. Nosso Criador e Sustentador, em ti tudo está coeso. A menor criatura é por ti conhecida, e o mais poderoso exército está sob teu comando. Tu reinas com a justiça. Ajuda-nos a confiar em tua bondade em tudo que queres. Amém. Amém. E é sobre isso, gente. Eu comecei bem borocochô no início. Aí no finalzinho eu dei uma animada. Borocochô significa triste, viu? Para os nossos internautas aí que estão ouvindo aí por fora, que não conhecem esse termo. Isso aí, ficar meio... Aqui a gente fala também, eu não sei, eu falo meio mufina, assim, sabe? É meio... Isso é coisa de paraense, tá? Mufina. É, tipo isso. Mas aí eu me animei no final. Essa é a Vanessa, viu, gente? Aqui a gente é o que a gente se torna. É, aqui a gente é o que a gente é e que o Senhor é o que ajuda. A gente se torna no Senhor. Mas estamos... E o que a gente aceita também, né? Mas estamos sempre em desenvolvimento, viu? É isso aí. E é sobre, esse foi o nosso Pod Amiga. Todos nós podemos agora, porque a gente sabe quem é Deus. Exatamente. Então, amiga e amigo, aqui você pode. É isso aí. E galera, tchau, tchau, viu? Um beijo.